Sentir medo é errado? Estar apavorado em razão do momento em que nós estamos vivendo é falta de fé? É um pecado? A nossa pretensão nessa mensagem é responder a este questionamento e a outros acerca do momento tão grave e preocupante que estamos vivendo. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 22, versículos 39 ao versículo 46. Lucas, capítulo 22, versículos 39 ao versículo 46. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faremos. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esta primeira oração nós faremos juntos. No final do vídeo, você vai reunir a sua família, se você estiver com a sua família, você vai orar com eles. Você vai encerrar esse momento devocional com uma oração e, se quiser, também com um hino do nosso inário ou um hino da sua preferência. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para a pregação da Tua palavra, para que tanto o pregador quanto aqueles que estão assistindo possam ser edificados por Ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Sentir medo é errado? Estar apavorado em razão do momento em que vivemos é falta de fé? É um pecado? A primeira maneira de respondermos a essa pergunta é sabendo se Jesus também experimentou o pavor e o medo. E qual é a nossa surpresa quando nós abrimos no texto que está também trazendo o relato que acabamos de ler, que é o texto de Marcos, capítulo 14 e o versículo 33, leremos apenas um versículo. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Observe que Jesus teve medo. E Jesus não apenas teve medo, como ele teve muito medo. Ele ficou angustiado e apavorado por aquilo que o esperava, diante da realidade daquilo que o aguardava na cruz do Calvário, quando ele experimentaria as dores de carregar sobre si, sobre seus ombros, sobre seu corpo, o nosso pecado, a culpa do nosso pecado, o castigo que nos traz a paz que estava sobre ele. E, sobretudo, o momento da cruz foi o momento em que ele se sentiu abandonado pelo Pai. Quando estava crucificado, ele mesmo clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso trouxe para Jesus pavor e medo, grande angústia e tristeza. Então, a primeira lição que nós devemos tirar deste texto, à luz do texto de Marcos e do texto de Lucas, é que sentir medo por si só não é errado. Sentir pavor, estar apavorado, por si só não é pecado. Por quê? Porque Jesus teve isso. E Jesus nunca pecou. E Jesus não tinha a natureza pecaminosa como nós temos. Então, tira da sua cabeça que sentir medo é errado, sentir pavor é errado, sentir angústia é algo que está errado. Você pode sentir todas essas coisas. Agora, se você a sente, e eu imagino que você deve estar sentindo realmente, boa parte de nós está apavorada. Não sabe se vai sobreviver esses dias, até porque se nós não ficarmos doentes, ainda teremos os efeitos na economia do coronavírus. Pode ser que você perca seu emprego e você está preocupado com isso. Pode ser que você é um empresário, você está preocupado em perder seus clientes, você não sabe se vai sustentar o seu negócio, a sua empresa durante todo esse período, você não sabe se vai continuar dando emprego para os seus colaboradores. A gente entende a razão pela qual nós todos estamos com medo. É normal ter medo.
É normal sentir-se acuado, é normal sentir-se em grande pavor diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, se você vive nessas circunstâncias, essa mensagem é para você. E se você não está apavorado, se você não está com medo, eu gostaria até de lhe dar os parabéns por isso, porque você está cercado de pessoas que estão com medo. Então, você vai ter a oportunidade de ouvir uma mensagem para levar as pessoas que estão apavoradas e as pessoas que estão com medo. Por isso, quer você esteja num grupo, quer você esteja em outro grupo, essa mensagem é para você e você precisa ouvi-la até o final. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler, ele nos ensina a respeito da importância da oração em um momento de crise. E esse é o nosso tema, a importância da oração em um momento de crise. Você consegue pensar numa crise maior do que aquela que nós estamos vivendo aqui? Tenho certeza que é difícil você puxar a sua memória sobre algo que você vivenciou tão gravoso, com tantas lutas, com tanto medo, com tanto pavor quanto o que nós estamos vivenciando. Portanto, a oração é também para este momento. A oração não é apenas para os momentos de felicidade. A oração não é apenas para aqueles momentos que você está preocupado em confessar a Deus algum pecado que você cometeu. A oração não é apenas para aquele momento que você agradece a Deus por causa da comida que você está comendo. A oração não é apenas por aquele momento que você pede a Deus para curar algum enfermo de alguém que você sabe e que lhe traz alguma preocupação. A oração não é apenas para estes momentos, a oração também é para um momento de grave crise na qual nós estamos vivendo. As pessoas do mundo esperam que os crentes orem. As pessoas que não são crentes estão pedindo para nós orarmos. Lembra da história de Jonas? Em que as pessoas começaram a orar, cada um para os seus deuses, e falaram para Jonas também orar para o Deus dele? Pois é. Estamos vivendo um momento parecido. Todo mundo quer que a gente ore. Só nós que podemos estar pensando, será que eu oro? Será que eu não oro? A oração é também para os momentos de crise e talvez principalmente para o momento de crise que estamos vivendo. E por que isso acontece? Primeiro, quem ora, em primeiro lugar, quem ora não é derrubado pela tentação. Quem ora não é derrubado pela tentação. Versículo 40. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Veja bem, os discípulos seriam tentados e Jesus também seria tentado. A tentação de Jesus era para não ir para a cruz. E a tentação dos discípulos era para negar Jesus e para correr da cruz e para deixar Jesus sozinho. Pedro negou, Tomé perdeu a fé, não foi o único, mas foi um deles, e os demais fugiram. E aí está posta a grande crise no colégio apostólico, no primeiro grupo de discípulos. É assim que eles ficam durante o seu momento mais difícil na história da vida deles. Nós também estamos sendo tentados neste momento. Nós estamos sendo tentados de maneiras distintas. Uma delas a cair no desespero, e a perder a fé e a perder as nossas esperanças. Você está sendo tentado, eu estou sendo tentado, os discípulos foram tentados e Jesus também passou pela tentação. Mas Jesus não foi derrotado pela tentação e ele nos deixou o segredo para não ser derrubado pela tentação. E o segredo é a oração. Nós devemos orar para não entrar em tentação. Nós podemos estar apavorados, nós podemos estar com medo, nós podemos estar angustiados, nós podemos estar com uma tristeza profunda. Mas isso ainda não é o pecado. O pecado é nós perdermos a esperança, nós perdermos a fé, nós abandonarmos a fé, nós apostatarmos, nós deixarmos de nos aproximar de Cristo com confiança. Por quê? Porque nós não oramos. E a fraqueza nos tomou. Assim sendo, quem ora não é derrubado pela tentação. Por isso, meus irmãos, a importância da oração em um momento de crise como nós estamos vivendo. Mas, em segundo lugar, quem ora nunca está só. Quem ora nunca está só. Versículos 41 em diante. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quem ora nunca está só. No ato de orar, há pelo menos duas pessoas envolvidas. Você que está falando e Deus que está te ouvindo.
Quem ora nunca está só. No caso de Jesus, ele ficou solitário dos seus discípulos. Por quê? Porque eles foram dormir. Como eles dormiram na hora de vigiar, eles fracassaram na hora de vencer. Agora, a grande questão é a seguinte: embora os discípulos estivessem dormindo e aparentemente Jesus estivesse sozinho, ele não estava sozinho. Ele estava com a presença de Deus. Ele estava com a presença do Pai. Quem ora tem a Deus como seu ouvinte. Quem lê a Bíblia e está em oração, está em diálogo permanente com Deus. Ele não está sozinho, mesmo que esteja em quarentena, sozinho, ou seja, sem outras pessoas humanas com ele dentro de sua casa. Ele ainda tem Deus junto de si, mas apenas se ele orar. Porque se ele não orar, embora Deus esteja presente, porque Deus é onipresente, ele ainda terá a sensação do vazio, ele ainda assim terá a sensação de estar sozinho, terá uma vida solitária. Embora nós saibamos que pessoas vivem uma vida solitária mesmo cercada de pessoas. Por quê? Porque não falam a mesma linguagem, não têm os mesmos valores. E que momento mais difícil é vivermos num momento de crise em que está todo mundo vivendo de forma solitária. Você não é obrigado a viver sozinho. Você pode acessar a presença de Deus por meio da oração. E na verdade você está sendo convidado para isso. E você pode dizer sim ou você pode dizer não. Se você dizer sim, vai orar. Se você disser não, pode ser que você esteja se alimentando de informações ruins, tristes. Ao invés de você alimentar a sua alma, você está cada vez mais caindo na tentação do desespero. Por quê? Porque está se alimentando de informações que, embora verdadeiras, não podem ser as únicas informações que você tem. A realidade difícil da contaminação que se espalha pela Terra do coronavírus não é a única informação que nós temos. Não é a única verdade que nós temos. Há mais verdades. E a outra verdade que nós temos a respeito disso é exatamente a verdade do Evangelho, que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco neste momento. Mas se você não ora, você não tem o aproveitamento da disposição de Deus em fazer companhia a você. E Jesus não abriu mão da companhia de Deus. Não abriu mão da companhia do Pai. Jesus, porém, não no momento da oração, porque enquanto ora, Jesus não fica sozinho, mesmo abandonado pelos discípulos. Mas Jesus foi abandonado em um momento. E Jesus apenas foi abandonado pelo Pai para que nós nunca sejamos abandonados por Ele. Jesus apenas foi abandonado pelo Pai para que nós nunca o sejamos. Jesus na cruz foi abandonado por Deus e ele assim o clama: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós não experimentássemos a mesma sensação do abandono de Deus. Por isso, você deve orar. Por isso, você precisa orar. Por isso, as pessoas, seus vizinhos, pedem para você orar e elas esperam que você ore de fato. Quem ora nunca está só. Terceiro lugar, por que a oração é para esse momento de crise? Porque quem ora não foge da vontade de Deus. Quem ora não foge da vontade de Deus. Versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua vontade. Quando nós oramos, nós alinhamos a vontade de Deus à nossa vontade ou nós alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus? Às vezes nós pensamos que a oração serve para conformar Deus àquilo que a gente quer, quando na verdade a oração é para nos conformar àquilo que Deus quer, àquilo que Deus pretende para nós. Por isso, Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós poderíamos pensar que Jesus estava nos ensinando que nós deveríamos orar que seja feita a nossa vontade na terra, como nós pretendemos que ela também seja feita no céu. Mas não é assim. Jesus fala: se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Qual era a vontade de Deus para Jesus? Era que ele tomasse o cálice. E Jesus sabe disso, porque ele veio para a terra por causa disso.
Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para salvar. Ele veio para resgatar o perdido. Ele veio para te salvar. E se ele não toma aquele cálice, ele não te salva. E ele não me salva. Então Jesus vai orar para fazer a vontade de Deus. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus neste momento. Será que nós estamos numa das crises que antecedem o retorno de Jesus? Será que nós estamos caminhando para o momento em que a igreja vai ser arrebatada e Jesus vai voltar? Ou será que nós estamos passando por mais uma crise que, assim como a epidemia da época de Martinho Lutero e de João Calvino passou, essa também vai passar? A verdade é que eu não tenho essa resposta. Possivelmente você também não tem. Agora, o que nós sabemos é que quer seja o momento final, uma das epidemias finais, e que de fato não se trata de uma ação do maligno, mas se trata de uma ação do despejar de Deus da sua ira sobre a terra, e nós não sabemos. Quer seja uma coisa, quer seja outra, quer seja uma consequência ordinária da nossa condição pecaminosa e da condição do mundo caído em que nós nos encontramos, uma coisa nós sabemos. Se for essa condição, esse momento vai passar e a igreja será conduzida em triunfo. Se for de fato um dos momentos de juízo de Deus que antecedem o retorno de Jesus, então nós precisamos erguer nossas cabeças de fato, porque aí mesmo e com maior convicção, a igreja estará sendo conduzida em grande triunfo. E estamos chegando próximo ao momento do arrebatamento da igreja. Um momento que o apóstolo Paulo ansiava, um momento que os cristãos da igreja primitiva sonhavam com isso, um momento que João viu na ilha de Pátimos, um momento que trazia uma grande expectativa e que trouxe grande expectativa em toda a história da igreja. E nós somos, por assim dizer, os sortudos que vão ver isso. Se isso é verdade, e eu não sei exatamente se é, ou se é realmente apenas mais uma epidemia pela qual nós vamos passar, o que nós sabemos é que nós vamos passar. É que Deus está conduzindo a história para os seus propósitos. E nós devemos confiar nele. E assim como Jesus orou, seja feita a tua vontade, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua, nós também precisamos orar, porque quem ora não foge da vontade de Deus. Quem ora não foge da vontade de Deus, mas se submete à vontade de Deus. Então você precisa orar. Eu preciso orar. Nós precisamos orar para fazer a vontade de Deus sem medo, sem pavor. Nós precisamos fazer isso. Por isso, nós estamos dizendo, irmãos, você está nos ouvindo aí com bastante atenção, e espero que ouça até o final, que a importância da oração em momentos de crise, ela é uma realidade. A igreja precisa orar, você precisa orar. Se você não orava até hoje, se você não tinha uma vida de oração, agora você precisa passar a ter. Por quê? Porque como você vai passar essa crise? Você vai cair no desespero, vai se entregar ao medo? Ou você vai dobrar seu joelho e vai buscar a Deus para você conseguir vencer esse momento e não fugir da vontade de Deus para a sua vida e para a vida da igreja? Mas em quarto lugar, quem ora recebe consolo do céu. Quem ora recebe consolo do céu. Jesus experimentou isso na sua oração. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus orou atrás de consolo e Jesus foi consolado, embora a sua oração fosse entregue ao Pai com grande angústia. Quem ora é consolado por Deus. Quem ora recebe o consolo do céu. Jesus se ajoelha angustiado, mas se levanta consolado. Jesus não experimenta a angústia enquanto está passando por seu ministério, mas enquanto angustiado, ele dobra seus joelhos ao Pai, atrás do consolo que vem do céu. Se Jesus precisava desse consolo na vida dele,
quanto mais você e eu. Quanto mais você e eu precisamos ser consolados por Deus. Você acha que você pode passar dessa vida sem o consolo do céu? Você acha que pode passar dessa vida sem receber o consolo de Deus? Todos nós precisamos. A dura realidade é que muitos de nós vamos perder o emprego, outros vão perder seus clientes, alguns vão perder seus negócios, outros irão à falência, algumas empresas vão quebrar, e alguns de vocês, ouvintes, e até mesmo eu, todos estamos sujeitos a isso, ainda podemos ficar doentes. E é provável que alguns daqueles que estão assistindo até venham a falecer. Você acha que o consolo de Deus é para que momento da sua vida? Se não é para este momento, para qual momento será? Você precisa ser consolado por Deus. Você precisa receber o consolo do céu. Onde você vai receber esse consolo? Na oração. Na oração. Ore a Deus. Busque o consolo do Senhor. Ore até ser consolado. Ore até sentir que Deus deu paz ao seu coração. E depois que você sentir essa paz que vem de Deus no seu coração, continue a orar. Porque aí você vai interceder pelos outros. Para que os outros também sintam a mesma paz que você está sentindo. A mesma alegria que você está desfrutando, mesmo em um momento de dor e de tristeza. Irmãos, estamos apenas no início da crise. Os momentos mais difíceis ainda não chegaram. Quando você vai começar a orar? Quando nós vamos começar a orar? Quando já estivermos em desespero? Precisamos orar agora. Até porque nós precisamos orar para que esses momentos nem cheguem. A não ser que, de fato, Jesus esteja trabalhando para o retorno dele. Aí esses momentos virão, meu irmão, com ou sem oração sua ou minha. Porque ele não vai mudar o seu propósito de arrebatar a igreja. Ele não vai. E graças a Deus por isso. Você já pensou a igreja vivendo nessa existência triste para sempre? Deus sem transformar a sua criação, Deus sem renovar a sua criação, Deus sem trazer os novos céus e a nova terra nos quais habita a justiça? Esse dia vai chegar. Estejamos preparados, porque este dia vai chegar. Se não agora, estejamos preparados, porque este dia vai chegar. Mas em quinto e último lugar, quem ora realiza o que precisa. Versículo 45, versículo 46, acabamos de ler. Se você quiser, você pode ler mais uma vez. Você pode, inclusive, pausar a pregação. Não é todo dia que você pode pausar a pregação para reler o texto. Hoje é um dia daqueles. Jesus se levanta para fazer o que precisa, não para fazer aquilo que lhe dá prazer. Sem as dores do parto, não há nascimento. Sem a morte da cruz, não há coroação. Sem a ida de Jesus para o céu, não há descida do Espírito Santo para nós. Há momentos de tristeza que precedem os momentos de alegria. Assim também, meus irmãos, Jesus se levanta para fazer o que precisa, não para fazer aquilo que lhe dá prazer. Agora, pensa comigo, se Deus tem que fazer o que precisa e não simplesmente aquilo que lhe dá prazer, e você e eu? Já pensou nisso? E você e eu? Aquele que pode todas as coisas, aquele que é onipotente, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente, aquele que é soberano, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ele não faz simplesmente aquilo que lhe dá prazer, ele faz aquilo que ele precisa fazer. Nós, meus irmãos, nós somos filhos deste Pai, nós somos discípulos deste Mestre. Assim também nós. Quem ora, realiza o que precisa. Se você não orar, você vai fazer ou vai buscar fazer apenas aquilo que lhe dá prazer. É na oração que nós recebemos força para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Ore para Deus lhe fazer com que você faça aquilo que você precisa fazer. Para que eu faça aquilo que eu preciso fazer, eu preciso orar. Jesus orou por isso. Como é que nós não vamos orar também neste mesmo sentido? Sentir medo é errado? Nós começamos esta mensagem com esta pergunta. Sentir pavor é demonstração de falta de fé? A resposta é não.
Por quê? Porque Jesus sentiu medo, Jesus sentiu pavor, Jesus ficou angustiado. E ele não era pecador, ele não compartilhava conosco da nossa natureza caída. Logo, estes sentimentos não são por si só pecado. Não são. Não são. É possível sentir pavor e não pecar, como Jesus. É possível sentir medo e não pecar. É possível ficar angustiado e não pecar. Quando? Como nós fazemos isso? Indo para a oração. Orando. Ao término dessa pregação, você terá a oportunidade de orar mais uma vez. E eu espero que você ore. Seus vizinhos, aliás, esperam que você ore. Todos esperamos que você ore e Deus espera que você ore também. Por que devemos confiar, irmãos, que o que serviu para Jesus também servirá para nós? Primeiro, porque ele nos manda, orai. Noutra passagem em Lucas, Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Orar é um dever. Você precisa orar, eu preciso orar também. Segundo, porque ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso paradigma, nós devemos imitá-lo. E em terceiro lugar, porque a outra alternativa a isso é o desespero. Se você não alimentar a sua alma com oração, você alimentará a sua alma com desespero, com medo e com terror. Sua família não precisa disso, seus amigos não precisam disso e você também não precisa disso. Você pode ajoelhar angustiado, com a alma tremendamente aterrorizada, mas você vai se levantar diferente. Você achará consolo, você achará conforto para sua alma. Essa tempestade vai passar. Seja porque Jesus vai voltar, ou seja porque ainda não é o momento dele voltar e essa é mais uma tempestade que vai passar. Como você vai passar essa tempestade? É algo que você precisa definir nesse momento. É algo que você precisa resolver agora. Você vai passar em oração, você vai passar recebendo consolo, conforto do céu, você vai passar recebendo força espiritual que tem Jesus e que está à sua disposição, ou você vai passar sozinho. Que Deus te abençoe e que você faça aquilo que é certo, não apenas aquilo que lhe dá prazer. Início da quarentena, tá todo mundo aí na Netflix, Amazon Prime, no YouTube, ouvindo as notícias, vendo Facebook, no WhatsApp recebendo fake news, ou algumas são também notícias verdadeiras. Vá para o lugar onde há consolo para a sua alma. Vá para a oração. Que Deus assim te abençoe. Termine esse vídeo e vá orar. Deus te abençoe.